Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Raciocínio Sagaz. Hoje, de uma forma inédita, estou aqui tendo o prazer de estar entrevistando o nosso querido irmão Pedro Calvache. Olha só que privilégio eu estou tendo de entrevistar esse irmão tão amado por todos nós, né? Que com certeza ajudou muitos em sentido espiritual. Calvache, seja bem-vindo, meu irmão. Prazer poder estar aqui contigo e conversar um pouquinho nessa live, viu? Seja muito bem-vindo. Ô, Denis, o prazer é todo meu, viu? É uma pessoa que tem uma consideração muito grande. E até porque eu gostaria de trocar ideias com você, porque você é uma enciclopédia, rapaz. Então, acredito que todos aqueles que ouvem você têm o privilégio de aprender muito, coisas boas, coisas profundas. Com certeza, eu vou sair daqui muito enriquecido depois dessa conversa que terei com você. Fique à vontade, meu irmão. Imagina, irmão, vindo você me chamar de enciclopédia, vindo do irmão aí, né, com tanta experiência, né, com tanta bagagem em sentido espiritual aí, para mim é um privilégio tê-lo aqui. Sinta-se à vontade, tá? Conforme o público está vendo aí, né, hoje vai ser o bate-papo com o Calvache. Hoje o Calvache não vai debater com ninguém aqui, hoje não vai ter estresse, hoje vai ser só uma conversa de amigos mesmo, conhecer aí um pouquinho o irmão Pedro Calvache, principalmente aqueles que talvez não conheçam tanto o nosso irmão, né? Então hoje a ideia é essa. Pena que a gente não tem uns aperitivos aqui para a gente conversando e batendo um papo, né? Por conta da distância. Mas é isso aí. Tá Então tá bom, certo. irmão. É É um isso aí. prazer muito grande, Denis. Eu, na verdade, sou uma pessoa extremamente simples, um homem extremamente limitado, não sou nenhuma sumidade, né? Moro em Sorocaba já há 70 e poucos anos, vou fazer 72 anos agora em dezembro. Fui casado há 50 anos com a minha esposa, que infelizmente faleceu, uma mulher que eu amei desde o primeiro instante que conheci, até o último suspiro que ela deu, eu estava do lado dela. E passei por uns momentos difíceis, circunstâncias difíceis, mas nesse mundo nós temos que esperar tudo isso mesmo e pedir forças a Jeová Deus, por meio de Jesus, para superar, né? Então, já há tempo que eu queria conversar com você, porque eu acho que uma conversa com você só tem a me enriquecer, assim, em sentido espiritual, acrescentar muito em minha vida. Eu, desde jovem, eu sempre me interessei por assuntos espirituais. E minha família é oriunda da Igreja Católica, né? Sempre foram católicos, voltavam um pouco para a questão do espiritismo. E eu sempre tive muitas perguntas, desde garotinho, eu sempre tive muitas perguntas, assim, quando o tempo ficava nublado, eu ficava pensando, né? Por que a vida era desse jeito, tanto sofrimento? Na minha juventude, minha adolescência, eu ia em festas, eu não me sentia bem porque eu pensava que enquanto estava ali me distraindo, meio criando, sabia que naquele momento existiam pessoas que estavam em manicômios, em hospitais, sofrendo, então aquilo me tirava toda a alegria, né? E partindo disso, eu passei a ser um jovem depressivo, um jovem triste, que ia nas festas, mas voltava logo para casa porque não me sentia bem. E, em função disso, eu frequentei um centro de mesa branca quando era jovem, uns 15 anos, tinha uns parentes que frequentavam esse centro e me levaram para lá achando que o meu caso era de mediunidade, né? Mas ali eu também não me senti bem. Eu ficava até assustado, né, de ver certas coisas. A partir de então, eu me deitava muito cedo, né? E meu irmão, que era a minha coluna aqui em casa, meu irmão mais velho, ele foi para São Paulo, então ficou eu e meus pais. Meus pais eram idosos, pessoas muito simples, lavradores, né? Eu entregava leite com carroça com meu pai. Por isso que eu me chamo, falo que sou carroceiro, eu não sei dirigir carro, mas sabia dirigir carroça, né? Então deitava muito cedo e deitado eu escutava o som de um hino, uma igreja tocando aqueles hinos. Você sabe que as igrejas, né?
Naquele tempo era um silêncio, né? Porque aqui onde eu moro era mata, principalmente, são árvores, né? Então, qualquer barulho à noite você ouvia. Então, eu ficava ouvindo aqueles hinos, né? Aqueles instrumentos, até que eu descobri essa igreja, era uma igreja evangélica. Posso até citar o nome, porque é um pessoal que eu amo muito, quero muito bem, pessoal da Fica à Congregação vontade. do Brasil. E eu passei a frequentar a Congregação Cristã no Brasil, ainda 16 anos, mais ou menos, né? E ali eu fiz muitos amigos, né? O pessoal queria que eu me batizasse, mas eu via isso como uma responsabilidade muito séria, porque via outros jovens da minha idade se batizar e depois estavam dando problemas lá para o cooperador e para outros ali, né? Os diáconos, assim por diante. E eu levava a coisa muito a sério, tanto que levava o pessoal a fazer orações para enfermos e assim por diante. E é interessante que nessa igreja eu encontrei lá um amigo meu, que era meu vizinho da casa dos meus pais, né? Até hoje, né? Hoje ele é falecido já e a família dele mora em condomínio. Mas naquele tempo, se eu pulasse o muro, eu caía no quintal da casa dele, e vice-versa. Chamava-se Fernando Alamino. Ele era motorista de ônibus na época. E eu me encontrei com o Fernando Alamino lá na igreja e falei, olha, você está frequentando aqui também? Ele falou, estou, Pedro, eu tenho um amigo que é motorista de ônibus que é muito, muito amado por mim, ele também me quer muito bem, e eu estou vindo aqui. E aí começamos os dois a frequentar lá, né? Ele já era um homem casado, eu era um jovem, mas passado um tempo não vi mais o Fernando lá na igreja. E aí uma noite eu estava subindo para minha casa, era cheio de árvores, né, mata, e era aqueles trilhos, né? Sabe aqueles, o pessoal caipira fala trio, né? Aqueles trilhos. E Sim. eu percebi que vinha alguém atrás de mim. Era uma noite escura, né? Não tinha luz, era iluminado pela lua. Aí eu olhei para trás, era o Fernando. E aí paramos numa encruzilhada, porque eu continuava subindo depois e ele pegava uma rua que ia para a casa dele e eu continuava subindo. Ficamos umas 2 horas conversando ali naquela encruzilhada. E aí ele começou a me explicar uma série de coisas que eu tinha dúvidas e que o pessoal lá não conseguia me tirar essas dúvidas. E eu fiquei impressionado. Falei, Fernando, você, assim como eu, não conhecia nada da Bíblia, como é que você aprendeu essas coisas aí nesse tempo que eu não tenho visto você mais lá na igreja? Aí foi interessante que ele falou para mim, pois é, Pedro, eu agora estou estudando a Bíblia com um pessoal conhecido como Testemunhas de Jeová. É um pessoal muito sabido, rapaz. É um pessoal que manja de Bíblia. Então, eu estou aprendendo com ele. Eu falei, rapaz, mas você viveu muito. Então, aquilo me chamou a atenção, sabe, Denis? Passou um tempo, teve um casamento da irmã desse Fernando, eu fui nesse casamento, e lá eu conheci o instrutor dele, chamava-se Paulo Melo. Era um senhor que foi presbiteriano a vida toda, Paulo Melo e a irmã Matilde, né? Era um casal já bem idoso, e era um amor de pessoa, rapaz. Eu fiquei conversando com o Paulo Melo todo o casamento, a festa lá, o pessoal dançando, tudo, e nós ali no muro, conversando, né? E aí, pela primeira vez, eu visitei um Salão do Reino, em 69. Era numa 69. casa. É uma mãe que é viva até hoje, chama irmã Olga Palma. Tem os filhos todos anciãos, o esposo dela já é falecido, mas ela é viva ainda. E eu fui em 69, você acha que não era nascido ainda, né? Não, né? Ia demorar alguns aninhos ainda. E eu fiquei impressionado, porque eu era um rapaz muito tímido, era tímido mesmo. E eu percebi que lá, rapaz, todo mundo erguia a mão, comentava, né? E eu falei, puxa vida, esse pessoal aqui é um pessoal humilde, pessoas de idade, jovens, e levantam a mão, comentam com facilidade. Eu, se me chamarem para comentar, é capaz de desmaiar. Então, eu fui naquela noite no Salão do Reino, mas depois não fui mais. Mas aquilo me gravou. Em 69 eu tinha 17. Uhum. Né? Mas isso aí passou uns 3 anos, eu não fui mais no Salão do Reino, mas eu sempre fiquei na mente que se um dia eu fosse seguir uma religião, eu seguiria com a minha esposa, né?
assim que eu arrumasse alguém que eu realmente quisesse me casar, foi quando eu conheci minha esposa. Essa que foi minha esposa por 50 anos. E aí eu falei, bom, com essa eu vou me casar, porque foi amor à primeira vista, né? E aí começamos a frequentar, até que começamos a estudar a Bíblia. Em 76 nós nos casamos, já estávamos estudando, eu comecei a estudar em 75. E em 76 nós nos casamos, e dali em 78 me batizei, e ela se batizou em 79. E aí, Bacana, hein? eu fiz muita amizade com o pessoal, né? E já logo de cara alguém já veio aqui na minha casa tentar me dissuadir de seguir o estudo com a Assembleia de Jeová. Já houve o primeiro debate, né? Eu não conhecia nada, mas eu peguei aquele Já tava treinando, já tava sendo um aspirante, né? Debatedor. Veio um senhor aqui, um senhor forte, olhos azuis, forte, esses italianos, sabe? Chapéu, camisa abufada até aqui. E eu era recém-casado, fazia acho que 1 mês, 2 meses que eu estava casado. E ele falou para minha esposa, seu esposo está... Minha esposa falou, não, ele está trabalhando. Não, porque eu quero conversar com ele. Aí quando eu cheguei à noite, minha esposa falou, olha, o pai da vizinha nossa aí, falou, não vou mostrar o nome dela aqui, ela é falecida já. Ele veio com a filha dele aqui, pelo jeito queria conversar com você na Bíblia, porque ele estava com uma Bíblia para o braço. Aí eu falei para ela, olha, eu só vou ter folga no domingo, eu pedi para ele vir no domingo de manhã, né? Domingo de manhã ele veio. Daí eu mandei ele entrar nesse tempo, eu morava em 2 cômodos junto com meu pai, né? Se dividir, tudo dividido, mas em 2 cômodos. Eu tinha acabado de casar. Sim. Aí ele entrou, né? Era um cara que falava muito alto, muito forte, né? Era um homem forte, grande, né? Ele falou, olha, eu fiquei sabendo que o senhor frequentou a nossa igreja e que o senhor agora está indo por um caminho perigoso, porque esse jogar é um pouco perigoso, ele se reúne num barracão de lata, e ficam nas praças tocando pandeiro, tocando sanfone, isso, aquilo. Eu fiquei ouvindo, cara, o senhor está equivocado. Não deve ser esse jogar que o senhor está falando, não. O salão do Eu acho que ele estava confundido com um grupo de forró, né? Exatamente. O salão do reino que frequenta é um salão simples, mas é um salão de alvenaria, muito limpinho, muito arrumadinho. E eles não ficam nas praças tocando sanfona nem pandeiro. Eles pregam de casa em casa. O senhor acho que deve estar... então não é um salão de lata lá, um salão de zinco? Não, não. Daí eu percebi que ele estava desinformado, né? Mas ele era um homem muito bravo, assim, muito sanguíneo, né? Daí ele falou que a Bíblia ele conhecia com as palmas da mão, isso, aquilo. Eu falei, bom, eu não conheço a Bíblia, mas vamos tentar conversar, né? Aí eu peguei aquele livro... aquele livro que depois foi substituído pelo Raciocínios, o Certificai-vos de Todas as Coisas. Lembra desse livro, não? Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar dele e vi as imagens dele, né? Mas eu nunca tive ele. O que eu tenho aqui já é o Perspicaz, já. Ele era um livro verdinho, com muito mais assuntos que o Raciocínios à base das Escrituras, porque ele tinha era mais textos bíblicos, né? E mais assuntos. E aí ele começou a falar que a alma é imortal, porque a nossa alma, a alma daqui, a alma dali. Eu falei, então só um minutinho. Fui no quarto e peguei aquele livro, né? E abri no tópico alma. Aí ele deu um grito comigo. Eu estou aqui com a Bíblia, você já vem com essa literatura, isso é livro, rapaz. Não, mas isso é um livro, mas tenho... Não, eu quero conversar da Bíblia, não com o livro. Aí o que eu fiz? Bom, já que o homem conhece a Bíblia de capa a capa, eu comecei a fazer perguntas para ele, né? O senhor pode me mostrar um versículo que fala que a alma é imortal? A alma é mortal. Então me mostra um versículo que fala isso. O livro fechado. Como é que eu vou saber a Bíblia? Olha o tamanho da Bíblia, rapaz. Isso aqui não é fácil, não é abrir assim. Não, mas o senhor não falou que conhece a Bíblia com a palma da mão? O senhor não deixou abrir o livro aqui. Disse que o senhor conhece tudo da Bíblia. Então me mostra um texto que fala que a alma é imortal. Embora eu não conhecesse nada, mas eu já tinha um raciocínio rápido na época, né? Era jovem, né? Era lâmina nova, como diz, né?
Aí eu já dei uma fechada nele, sabe? Aí, como ele não conseguia abrir, eu abri lá no livro raciocínio, no livro verde lá, acabei de falar o nome, Certificado de Todas as Coisas. Abri no tópico alma e já mostrei que a alma morria. Já fui lá, a alma morre, né? Falei, abre esse aqui é o 18.4, a alma morre. 18,4. Ah, rapaz, aí o homem começou a se perder, rapaz. Começou a se perder, começou a dar um tapa na mesa, ele era um homem forte, aquelas mesas antigas que eu tinha, né? Aquelas mesas de madeira. Aí meu pai, que morava na mesma casa, só que separado, né? O pai veio lá, pensando que estava com uma briga lá, né? Meu pai olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, não é nada. Pô, mas você está vendo uma briga aqui? Que negócio é esse? Eu falei, não, é que o seu João aí, ele é meio nervoso, mas é gente boa. Bom, moral da história. É, eu chamei o Fernando Alamino para vir me ajudar, mas ele estava no campo. Aí veio a esposa dele, a Maria, uma mulher muito humilde, pequena, sabe? E aí parecia o Davi com Golias, né? O homem gritando e a irmã Maria com aquela suavidade, aquela calma, só colocando ele no lugar, sabe? Então, foi o primeiro debate que eu participei, né? E eu E sei que de que lá... e foi um debate já de delivery, né? Porque a pessoa foi na tua casa, né? Exatamente. E eu sei que a É. partir daquele momento me afirmei cada vez mais na verdade, né? Aí, um tempo depois, me batizei e aí fiz amizade com o Chiquinho, que era um ancião que tinha aqui, que gostava de debate, me levava em todos os debates com ele. Então, eu cheguei a ter uma máxima comigo, que a verdade, você não deve gostar da verdade, a verdade você tem que amar. Eu não gosto da verdade, eu amo a verdade. E à medida que eu ia me apegando à verdade, eu ia passando a odiar mais a mentira. Entendeu? À medida que eu ia pegando amor pela verdade, eu ia odiando cada vez mais essas mentiras que você vê pregar por aí, né? Então, o começo foi assim, entendeu? O começo foi assim. Daí, já que saía pregado em casa, naquele tempo as pessoas atendiam, né? O pessoal evangélico normalmente saía com a Bíblia na mão para tentar te derrubar. E aí você se viu obrigado a estudar bastante, né? Hoje, por exemplo, Denis, você sabe que a gente sai no campo e fala com pouca gente, não é isso? Infelizmente é assim porque seria até a tendência mesmo, né? Que a Bíblia ela É, fala, né? você fala, mas naquele tempo toda a casa atendia. Aqui em Sorocaba era assim. Tanto que um grupo de 8 pessoas se tornou mais de 100 congregações, né? Hoje Embora Sorocaba se... eu não peguei esse período tão intenso que nem o irmão pegou, né? Eu acho que eu peguei a raspa do tacho, mas eu lembro disso, sim. Eu era bem menino, né? Eu lembro que a gente ainda pegava pessoas que queriam, né? Isso, Conversar, debater, né? No caso. Aí depois sim. parece que eles mesmos começou a ficar desanimados, né? Não queriam. Falou de cima de Jeová, já falava não, e fim de Isso. papo, né? Aqui em Sorocaba, eu me lembro que depois fiz amizade com o Ringo, né? Estudar mais para frente, com o Valdir Camilo, conheci o Lucas Lemos, que era uma enciclopédia, pena que Simão faleceu, que Simão seria, olha, uma referência aí na internet, viu? Era um irmão, sabe? Aqui todos nós aprendemos com o irmão Lucas, né? Eu aprendo até hoje com todo mundo, né? Você mesmo é um exímio professor, uma pessoa que eu aprendo muito com você também. Você, enfim, um pessoal aí muito bom, né? Nós somos muito ricos em fator humano, em seres humanos, né? Pessoas como você e tantos outros aí. Então, naquele tempo, o pessoal encarava palestras, né? Aqui a coisa começou a minguar os debates depois que começaram a surgir esses vídeos. Os vídeos começaram a acabar com os debates aqui. Porque eu me lembro que muitos debates eram marcados, mas aí o pessoal já tinha acesso à internet, e aí assistia esses vídeos, né? E aí a coisa mudava, porque no dia do debate mandavam avisar que não ia ter mais debate.
E aí você Entendi. procurava a pessoa que tinha marcado o debate para ver, mas o seu pastor estava tudo certo, disse que ia trazer um pessoal aí, e alguns confessavam, né, mas eles assistiram o vídeo de vocês aí, e aí eles desistiram, não quiseram mais fazer. Correram, né? Porque isso é provas, né? Porque uma coisa é você debater, eu, por exemplo, nós estamos debatendo aqui e não tem ninguém assistindo. Que proveito tem isso? Qual é a avaliação que as pessoas vão ter, né? Ah, a avaliação do Pedro, a avaliação do Denis, né? Porque senão fica uma coisa jogada ao ar, né? Exatamente. Primeiro vídeo, eu tinha mais ou menos uns 20, eu tô com quarentinha, né? Já. Corpinho de 20, né? Corpinho de 20. Oi? Corpinho de 20, né? Pode até ser, mas a cara não sei se condiz também, né? Então, quando eu tinha mais ou menos, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, o primeiro vídeo que eu deparei do irmão foi aquele lá que é Testemunhas de Jeová, colocaram o tema assim, né? Testemunhas de Jeová versus Batistas. A imagem tá até bem ruinzinho, né? Aí eu vi que o pessoal se sentou lá numa sala, né? Chegou um pessoal e foi um debate bem calmo, bem educado, né? Aí eu, daquele momento, eu pensei, rapaz, interessante esse negócio, viu? Porque nós fazemos o seguinte, sabe, Denis? O Ringo é um cara que, na minha opinião, só tem um cara que chega perto dele. Chega perto em questão de... Não digo voz, porque voz o Ringo é imbatível. Mas, ele é locutor de rádio, né? Assim, em perfil, que é o William Bonner. Os demais, o Ringo não amarra o cadastro do sapato do Ringo. Não amarra. Um apresentador, enfim. O Ringo é um cara sinistro, como costumo dizer. O Valdir Camilo também ele trabalha com jornalismo, né? Ele é jornalista. Mas o Ringo é um cara que ele prova que o Rio sobe para cima, viu? O cara é tão bom de argumento que ele é... O Valdir Camilo e o Ringo eram imbatíveis em debate. O Lucas, entendeu? Eram imbatíveis, não tem. Olha, se esse pessoal tivesse hoje na internet aí, pelo amor de Deus. Mas o ponto é o seguinte, o Ringo, ele tinha uma caixa de botas, essas caixas grandes, lotada de fita cassete, de debates que nós fazíamos. Teve uma época que a gente só não fazia debate no dia da reunião, e no domingo um dia pocando. Mas até em dia de reuniões, que era no domingo, depois da reunião a gente fazia debate, até de madrugada. Que tinha, sabe? Mas o que aconteceu? O pessoal tinha disposição, né? Até os pastores tinham disposição, né? Isso, mas é aquilo que você falou, uma conversa assim, cada um sai falando o que quer, concorda? Exato. Eu posso ter um debate com você, levar uma aula e não sair de uma e sair falando que não, foi diferente. O deles que não saiu de uma isso aqui, e vai ficar a minha palavra contra a sua. Só que a internet, ela deu voz para todo mundo e deu visão. Hoje todo mundo tem uma televisão na casa pela internet. Então, o que acontece? Quando nós tivemos o debate aqui com o ICP, acho que em 92, foi uma coisa memorável. Eu falei para o Ringo e para o Valdir, olha, pessoal, esse negócio de fita cassete está por fora. Nós temos que começar a filmar isso aí. Porque estava surgindo já as câmeras, né? Porque aí, filmando, a pessoa vai ver a imagem e vai ver a reação das pessoas. Agora, fita cassete, fica barulho, fica um monte de coisa. Aí nós começamos a filmar. E a primeira filmagem foi com aquele pessoal da Igreja Batista. Isso. Acho que foi a primeira que eu vi. Isso. E detalhe. Depois eu vi um também com a Assembleia de Deus, parece. A Assembleia de Deus, eu lembro que eu assisti também. Isso. Só que o pessoal da Igreja Batista ficou de trazer o pessoal do ICP no próximo sábado. E aí nós montamos um esquema aqui bem campeão. Aí pegamos um irmão, porque esse que foi feito no primeiro aqui, não tinha ninguém profissional na área de filmagem. Agora, o segundo, nós pegamos um irmão que é profissional na área de filmagem, que tem um equipamento profissional, e lotou a sala aqui, porque aí vinha o ICP aqui, né? Eles falaram que iam trazer o ICP. Aí marcamos para
às 2h30 da tarde, lotou a minha casa aqui, aí deu 2h30 nada, 3 horas nada, 3h30 nada, eu liguei, né? Liguei para a pessoa responsável pela palestra, né? Falei, viu, está dando 3h30 aqui já, a casa está lotada e não apareceu ninguém de vocês ainda, o que aconteceu? Daí o cara falou do outro lado, lá ficou bravo. Não, eles cancelaram, eles não vão vir, não. Eles não vão vir. Pô, mas não vão vir, tem gente aqui, até de outra cidade aqui em casa esperando. Está lotada a sala aqui. Não, mas eles não vão vir, não. Pode cancelar tudo aí que eles não vão vir. Mas falou bravo, sabe? E aí ficamos, né? Puxa vida, né? Que frustração, porque aquela seria memorável, né? Seria memorável, porque aquela seria filmada, né? E detalhe, né? Aquilo lá ia ficar para a história, né? Porque a primeira que tivemos que foi gravada em cassete, estava surgindo o CD e o Ringo arrumou uma pessoa para passar de cassete para CD e sumiu tanto as fitas como o camarada que ia fazer as fitas, sabe? Sumiu. Era de outra cidade, o Ringo nunca mais teve contato com ele. Queima de arquivo. Sumiu, entendeu? E eu sei que depois tentamos novamente outras palestras aí, porque a coisa ficou famosa, né? Não tanto do nosso lado. Do nosso lado, você sabe que o pessoal não curte muito, né? Tem os que curtem, mas a maioria não curte. Mas do lado deles, pô, a coisa ferveu. Tanto que um domingo eu estava no campo, estava chegando um senhor da escola dominical e falou para mim, eu estou sabendo aí que teve uma palestra entre nossos pastores que eram de São Paulo, isso, aquilo, que se Jeová, que a coisa pegou fogo e que não ficou muito legal para o nosso time, não, para o nosso lado. Aí o pessoal que assistiu, eu falei, é verdade? Mas o que aconteceu? Disse que os anciãos que foram lá estavam bem mais preparados, não sei o que tem. Puxa vida. Você está falando com alguém que esteve ali, né? Entendeu? É uma forma de dar testemunho, né? Porque é assim, né, Calvache? Principalmente quando a gente, hoje em dia, a internet está sendo muito usada, né, por apóstatas e opositores, né? É uma coisa assim, quando uma pessoa ela faz um vídeo para criticar alguma coisa relacionada a esse testemunho de Jeová, né? Quer seja uma doutrina ou algum procedimento administrativo, fica fácil, né? Você vai lá, faz um vídeo, ninguém vai retrucar aquilo ali, aí chega lá o pessoal, né, para bater palma e jogar confete, né, nos comentários e coisa e tal. Mas agora, quando você tem um contraponto do outro lado, se levanta um assunto e aquele assunto é tratado de uma perspectiva, avaliando tudo que está sendo levantado, né? Os argumentos, as provas e de fato, então a coisa fica um pouco mais complicada, né? Exatamente. E o pessoal fica nervoso, porque, tipo assim, poxa, o cara falei um negócio, o cara foi lá, fez um vídeo em cima do que eu falei, desmentindo tudo que eu tô falando, raciocinando, né? Fazendo as pessoas raciocinar em cima daquilo. Aí o cara fica nervoso, né? Aí começa a falar, vocês que estão na internet, sabia que isso aí é errado? Mas peraí, você é testemunho de Jeová? Não, eu não sou. Então por que você se importa, né? Se você não é testemunho de Jeová, você não tem nada a ver com isso. Se eu faço ou não, se está errado ou não, isso é problema meu. Exatamente. E detalhe, eu quero dizer uma coisa para você, eu tiro o chapéu para o pessoal do ICP, esse pessoal que veio aqui, porque eu vejo hoje, isso faz quase 40 anos que eu estou falando para você, né? Foi em 92, acho. Aquele pessoal que veio aqui conhecia mesmo. Eram pessoas, como o pai do Ringo comentou, olha, quando eu vi o pessoal começar a falar, eu pensei, hoje os irmãos vão levar uma lavada aqui, porque esse pessoal é bom. Ele pensou, ele e outros que estavam lá, porque viram que o nível dos caras era diferenciado. Só que a hora que nós começamos a falar que quem tomou a dianteira aquele dia foi o Ringo. O Ringo, em seguida o Valdir Camilo e eu. Entendeu? Mas o Ringo que foi o capitão de frente lá. Só que a hora que nós começamos a falar, aí o pessoal viu que não, que o negócio não ia ser fácil, não. Entendeu? Porque ia ser
como diz o pessoal, é briga de cachorro grande. Entendeu? Não ia? E aí é aquele negócio, né? Ninguém vai provar para nós que a Trindade é bíblica, óbvio, nunca. Não vai existir um ser humano na Terra que vai pegar uma testemunha de Jeová preparada e vai provar que a Trindade é bíblica. É a mesma coisa dizer que o quadrado é redondo, né? Exatamente. Então não adianta o cara ser grego, ser catedrático nisso. Não tem. Pode ser formado na Lua, em Júpiter, em Marte, que ele não vai conseguir se sair bem provando a Trindade. E foi o que aconteceu, né? Agora, eu não gosto nem de comentar essa palestra, porque como não temos as provas, vai ser, como dizendo, né? Você está falando, né? A nossa prova seria se tivesse a segunda palestra. A segunda ia ser o diferencial, né? Tanto para nós como para eles, porque eles também saíram falando que levaram vantagem, né? É um direito deles. É igual aquela palestra que teve com a Tafona, né? E o pastor César, né? Então ficou gravado lá, não tem como questionar. É só a pessoa ser sincera e assistir. Tá ali, né? Tá ali. Hoje tá mais fácil, né? Nós tivemos uma palestra com o pessoal da congregação cristã, foi a segunda. E era um pessoal, principalmente um deles vivia me provocando, sabe? Porque ele pegou uma matéria do ICP e aí ele foi conversar com um ancião, e o ancião, quando viu que ele estava cheio de matéria do ICP, o ancião saiu da sala, sabe? Um bairro aí. Aí o cara se achou que, pronto, agora descobri a pólvora, né? Mostrou isso aqui, o pessoal corre. Mas a ancião não queria conversar sobre aqueles assuntos que estavam lá naqueles papéis do ICP lá, né? Aí ele foi atrás de mim na loja e falou, viu, agora eu estou preparado para conversar com você. Ele já tinha levado umas invertidas lá no meu trabalho e também numa oficina que tinha lá de ex-congregação que se tornaram irmãos, né? Já tinha levado umas invertidas. Só que com esses papéis de ICP, ele achou que agora ele ia me pôr. Daí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, uma hora a gente combina uma palestra aí, porque eu queria filmar, né? Eu falei, vou filmar, porque senão vai sair ele falando uma coisa ou falando outra. E aí, né, até conseguir arrumar tudo certinho, ele ligava para mim todo dia. E aí, como é que é? Vai sair essa palestra ou não vai? Até que um dia ele falou, você está com medo, rapaz? Você está com medo? Eu falei, não é isso. É que eu preciso também me arrumar lá, né, na minha casa para poder ter recebido. Até que tivemos essa palestra filmada. Essa fita desapareceu. Mas o que eu quero dizer para você? Eles saíram com a fita e todas as vezes que eles faziam propaganda, os irmãos tinham assistido essa fita. E falava, rapaz, vocês saíram muito bem, já vão assistir a fita, né? Aí eles começaram a ameaçar que se essa fita um dia caísse na internet, eles iam entrar até na justiça, sabe? Meteu o processo. Eu não sei por onde anda essa fita aí, sabe? Porque eu costumava assistir, depois eu não ficava com fitas aqui em casa. E as que eu tinha aqui, um dia de tanto minha mulher pegar no meu pé, eu queimei todas. Acho que até falei no áudio aí que eu... Mas eu não sei por onde... Deve ter alguma fita dessa aí, porque muita gente teve essas fitas aí. E se achar, vai valer milhões. Uma fita dessa cair na internet dá 1 milhão de acesso. Do jeito que eles gostam. E Calvati? Mas eu não sei. Eu sei que da parte dele eles devem ter essa fita, porque já andaram mostrando para pessoas aí, sabe? Só que eles não querem que a gente coloque na internet, né? Eu não, você vê o apuro que eu tive para entrar aí, né? Eu não sei mexer com isso mesmo, não sei mesmo. Mas vai que amanhã ou depois isso aí surja, é complicado. Verdade. Complicado. E nesse meio termo, né, dos debates, das atividades do irmão, as atividades normais, né, dentro da congregação, conforme sabemos, né, o irmão serviu já por muitos anos como ancião, acolhi, né, então o irmão tem muitas experiências, né, como cristão, né, e com respeito a isso, né, essas experiências da vida, qual os desafios que o irmão enfrentou e ainda enfrenta, né, como testemunho de Jeová todos esses anos? Que desafios o irmão enfrentou e vem enfrentando, conforme até a gente sabe um pouquinho, né?
situação atual do irmão? Os desafios que a gente enfrenta é o preconceito que existe contra nós, né? Isso é grande, já caiu muito, mas foi maior no passado, né? Eu mesmo perdi muitas amizades que deixaram de ser meus amigos depois que souberam que eu era testemunho de Jeová, né? Pessoas que, quando souberam que eu era testemunho de Jeová, deixaram de ser meus amigos, de frequentar meu ambiente de trabalho e assim por diante. Deixa eu abrir um pouquinho a janela aqui para entrar mais claro, mais ventilação. Marzinho. Só um minutinho. Então, teve pessoas que te desassociou da vida dela, né? Sim, sim. O pessoal fala que a gente fala muito sobre o ostracismo, né? E foi bom o irmão citar isso aí, porque muitas vezes a pessoa ela esquece do outro lado também, né? Porque às vezes o irmão passou por essa experiência e tantos outros milhares passam quando se torna testemunha de Jeová. Sem dúvida. Ela é abandonada pela família, né? Muitas vezes pelo pai, pela mãe, pelos irmãos de sangue. Então, assim, aquele ostracismo que o pessoal fala, ele só vê o lado acusando a testemunha de Jeová, né? E o outro lado, como é que fica, né? Os amigos que deixam de ser os nossos amigos. É uma forma de ostracismo, né? Amigos eu perdi muitos, entendeu? Perdi muitos amigos, pessoas que compravam comigo no meu estabelecimento também deixaram de comprar, se afastaram, enfim. Mas isso aí é da vida, né? Depois da Coli era uma luta terrível, né? Porque você entrava num campo hostil, o hospital é um campo hostil, porque você tem lá uma pessoa fragilizada. E a primeira coisa que acontece com uma pessoa quando cai no hospital é que tiram pode-se dizer que tiram até a dignidade dele, porque ele já tem que ficar nu e vestir lá um avental que sem costa, não é isso? Exatamente. O cara fica nu, né? Um aventalzão lá, mas no fundo, se o cara sair andando, você vê que o cara tá sem roupa. Já começa por aí. E lá o cara, a pessoa não tem mais poder sobre nem o próprio corpo dele, porque lá o que vir para aplicar nele, ele tem que aceitar. Agora, se imagine você chegar lá, pega uma equipe médica que quer transfundir sangue na pessoa e você tem que, com toda a educação, procurar mostrar que, né, ser uma almofada entre a família do paciente, o paciente e o médico. Porque o médico quer fazer o melhor para o paciente dele, claro, a gente sabe disso. Só que, às vezes, aquilo que é melhor para o médico não é melhor para o paciente. E entra a questão da consciência. E aí você tem que ficar naquele meio lá, servindo de uma almofada, né? Tentando... Enfim. Exatamente. Para poder ajudar, né? Então, isso aí também foi um desafio muito grande, porque a medicina, o Denis, ela tem um outro idioma. Entendeu? E o médico, ele chega para você e ele fala, olha, esse paciente está com essa paciente está com uma prenese ectópica rota. Esse paciente está com uma púrpura trombocitopênica idiopática. Aí entra aquele mene, né? Entra aquele mene. Quê? Quê? Entendeu? Exatamente. Então, tem aquele palavreado que é um idioma um próprio deles, assim. Um advogado tem lá também o idioma próprio deles, lá, o médico também tem. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? E isso só vem com a experiência mesmo. Exatamente. E a associação, ela nos municiava com coisas fantásticas, sabe? Porque eu não sei agora, mas na época era mais de 4.000 revistas médicas no mundo inteiro por mês que eram pesquisadas e mandavam as informações para a Coli. Então você ficava inteirado de coisas. Você quer ver só um exemplo que eu vou te dar? Uma vez eu fiquei associado de um canal da NET, que é um canal que era para especialização médica. Então, o médico, a proposta do programa era o médico ficaria na casa dele tomando uma cervejinha e se atualizando sobre as novidades da medicina. Era pela NET isso aí, isso há muitos anos. E aí eu ficava lá assistindo, né? Porque eu me associei a esse canal. E um dia eu vi uma médica falar que, olha, colegas, agora surgiu um medicamento novo aí que
vai ajudar muito na questão de aumentar os glóbulos brancos do paciente quando estiver com uma leucopenia, que é a falta de glóbulos brancos, né? Aí ela falou de uma coisa que a gente já sabia há muitos anos. Para eles era novidade, estava chegando como novidade aqui no Brasil. Mas a gente já sabia, É porque isso, já tinha estudado para nós. é isso Entendeu? que eu ia comentar. Tudo aqui no Brasil parece não, né? Quem está nos acompanhando, assistindo aqui, de fato consegue perceber isso. Tudo é atrasado, né? Tudo. É a medicina, é as leis, né? Lógico que tem países aí muito mais atrasados que o nosso. Então, Vai hoje em dia está depender de mais um ponto fácil. de perspectiva de comparação, qual país você está se comparando, né? Mas o Brasil, assim, pelo acesso que ele tem de informação, não era para estar do jeito que está, né? Exatamente. Então, havia, assim, talvez um atraso nas informações que chegavam, sabe? Vinha bem antes para nós do que para eles. Eu me lembro que certa vez eu e o Ringo conversamos com um médico numa emergência, acho que era um residente, por sinal, e a princípio ele começou a falar lá, né? Os termos médicos, isso, aquilo, e óbvio, mas não conhecia. Mas quando nós começamos a falar sobre alguns tratamentos que ele não conhecia, ele falou assim, viu, vocês estão falando em grego comigo. Entendeu? Vocês estão falando em grego comigo. Então, mas por quê? Porque nós éramos bem iniciados, por assim dizer, com informações modernas, para poder, inclusive, auxiliar, né? Auxiliar naquilo que a gente estava defendendo lá. Hoje E hoje, melhorou né, muito. Pedro? E hoje, né, Pedro, a gente percebe que mesmo uma pessoa que ela não é testemunha de Jeová, uma pessoa informada, né, mente aberta, ela consegue perceber que o sangue, ela não é o melhor para o tratamento. Ela tem noção, né, de que existem outros tratamentos muito mais seguros, com a recuperação muito mais rápida, né? Então ela sabe disso, né? É que o sangue, ela entrou num torno de um preconceito contra as testemunhas de Jeová, né? As pessoas, ela isola a questão testemunha de Jeová, mas o sangue, ele tem que ser avaliado do ponto, logicamente, tem o ponto bíblico, né? Mas a questão não é essa. Estou dizendo uma pessoa alheia a qualquer tipo de religião, né? O sangue, ele deve ser tratado do ponto de vista médico, sério, né? Pessoas de sérias, que de fato querem aprimorar a medicina, né? Então ela vai ver que o uso de sangue já está ultrapassado há muito tempo. Uma vez me procurou uma senhora evangélica, não sei quem falou, ela veio lá, falou, olha, eu vou fazer uma cirurgia de uma hérnia, essa hérnia já é muito antiga, está grande, a probabilidade de sangramento é muito grande, só que eu não queria sangue. Eu falei, mas a irmã, de que congregação que é a mãe? Não, eu não sou testemunha de Jeová. Aí falou a religião dela, né? Só que eu fiquei sabendo que o senhor é testemunha de Jeová, isso, aquilo. Eu falei, olha, eu infelizmente, eu não vou poder acompanhar a senhora lá nesse caso aí, porque, né, esse trabalho que nós fazemos é para os nossos irmãos. Mas a senhora tem o direito de escolha. Se a senhora falar que a senhora não quer ser transfundida, a médica vai analisar seu caso. Aí eu tenho certeza que a hora que ela saber que a senhora não é testemunha de Jeová, a senhora não vai ter tanta resistência como se fosse testemunha de Jeová. Será? Falei, pode ter certeza disso. Aí o que aconteceu? Passou, acho que um mês, mais ou menos, aquela senhora entrou. Já estava com a barriguinha mais, bem, sabe, mais enxugada, né? Ela tinha aquele volume na frente, né? Devido à Sim. hérnia que ela tinha. Daí eu já percebi que ela estava bem, sabe? Ela chegou toda sorridente. Ó, vim agradecer o senhor aí, viu? Eu fiz a cirurgia, fui muito bem sucedido, isso, aquilo. Eu falei, não, essa médica que operou a senhora é uma médica excelente. Ela tinha dito o nome da médica, essa médica é maravilhosa, muito boa, né? Mas tem um detalhe, ela falou para mim, tem um detalhe. Eu falei, eu lembro que o senhor falou para mim que quando eu falasse que não era filho de Jeová, a coisa ia facilitar. Eu falei, por quê? Não, porque quando eu cheguei lá e expliquei a situação, que a cirurgia ia ser no outro dia, né? Ela ia ficar hospitalizada. Aí a médica falou, mas dona fulana, faz tanto tempo que eu trato a senhora nunca falou para mim que a senhora era testemunha de Jeová? Daí ela falou, não, eu não sou testemunha de Jeová. Eu não quero sangue, mas eu não sou testemunha de Jeová.
Falei, e daí, o que aconteceu? Aí ela me abraçou e falou, então tudo bem, eu pensei que a senhora ia me jogar. Entendeu? Se for testemunho de Jeová, a gente dá uma complicada porque não pode perder o costume, né? Eu pensei que a senhora tinha vai, então disse que abraçou ela, sabe? Bom, então tudo bem. Eu pensei que a senhora fosse testemunho de Jeová. Então tem esses casos, né? Agora, no geral, a gente entende que os médicos fazem de tudo para dar o melhor para o paciente, é óbvio. Com certeza. Entendeu? Eles querem o bem do paciente. A gente sempre percebe, sempre, né? Por isso que a gente tem muito apreço pela classe médica, nós temos irmãos que são médicos também, e à medida que você vai conhecendo bem os médicos, é que, na verdade, na época, não digo hoje, na época era desinformação mesmo. Exato. Era desinformação. Porque, É igual eu falei, né? Não, igual eu falei, não chega informações para os médicos, né? Então fica limitado, né? A estrutura do Brasil não chega e eles vão fazer o quê? Não tem. Não, não tem suporte, os médicos não têm suporte, né? Então, o que eles vão fazer? Porque, na verdade, pior do que uma mentira é uma meia-verdade. O que te arrebenta não é a mentira. E se eu falar uma mentira contra você, logo vamos perceber que é mentira. O duro é se eu falar uma meia-verdade. A meia-verdade que é terrível. A meia-verdade confunde, né? O sangue salva a vida é uma meia-verdade. Concorda? É uma meia-verdade. Porque, claro, sem sangue ninguém vive. Agora, o sangue seu em você é vida. Agora, será que o meu sangue em você é um fator de vida ou ele pode complicar com a sua vida? Você percebeu? Porque o sangue não deixa de ser um transplante. Entendeu? O sangue. E o sangue ele é único, em cada ser humano ele é único, né? Ele é um organismo. Por mais que tenha sido compatível, é A positivo, é B, né, e tal. Mas não é. E outra coisa, o Denis, por exemplo, eu tenho anticorpos para muitas doenças que você não teve. Se você receber meu sangue, você vai ter problemas, porque esses anticorpos que eu tenho, esses antígenos que eu tenho, vai entrar na sua corrente sanguínea e você não tem defesas para isso. Pode ser o mesmo RH, pode ser tudo certinho, mas vai ter problema. Entendeu? Mas esse é um assunto não vai ter como ser 100%, né? Eu não sou mais da Coli, então eu não prefiro até nem conversar muito, porque hoje tem gente muito melhor do que eu aí para defender essas coisas. Mas foi 27 anos que valeu por 1000. Muito bem, Pedro Calvache. O que eu gostaria de perguntar também para o irmão é o seguinte, né? Qual que foi as maiores alegrias de o irmão ser testemunha de Jeová até o presente momento? Bom, as alegrias são muitas, né? Muitas alegrias. Embora vivamos num mundo conturbado, onde existem muitos motivos para que as pessoas sejam tristes, deprimidas, mas o fato de sermos testemunhos de Jeová, existe uma esperança real, né? Nós acreditamos realmente que muito em breve esse sofrimento vai desaparecer. Aliás, o que nós estamos vendo acontecer é exatamente o cumprimento de que algo bem melhor está a caminho. Nós podemos comparar com uma ferida que está bem inflamada, cheia de pus, e que muito em breve todo esse pus vai ser expurgado, e aí uma nova pele vai surgir, né? E o tecido vai se recuperar. Então, a esperança que nós temos como testemunho de Jeová é que muito em breve a oração do Pai Nosso, que tanta gente pede, mas a grande maioria nem entende o que está pedindo, infelizmente, vai ser realizada aqui na Terra, né? A Terra vai ser como o céu. A Bíblia fala que não existirá mais doença, a velhice vai ser coisa do passado, a morte vai deixar de existir, não haverá mais morte, e a Terra será aquilo que nós vemos, né? Um paraíso. Nós vemos que a Terra é realmente um paraíso. Eu costumo até ilustrar que muitas vezes cantores evangélicos fazem clipes ilustrando o céu, mas usando as figuras que tem aqui na Terra.
lindos pássaros, cachoeiras, cascatas, lindas florestas, rios e assim por diante. Então, para ilustrar as belezas do céu, se ilustra com aquilo que tem aqui na Terra. Então, a Terra já é um paraíso, entendeu? Exatamente. Mesmo Então, a vida realmente, sendo tão sofrida, mas é muito bom viver, né? é uma alegria, né? A vida é uma alegria. E sabendo que aqueles que nós perdemos, né, aqueles que partiram, que estão dormindo na morte, porque a Bíblia ilustra a morte como sendo um sono, serão acordados. Serão acordados e nós poderemos viver aquilo que a Bíblia fala, a verdadeira vida, né? Viveremos a verdadeira vida. Então, essa esperança nos dá realmente um vislumbre maravilhoso com respeito ao futuro. Então, é isso Isso mesmo. que a grande alegria de ser testemunho de Jeová é essa. É uma alegria realmente plena. Exatamente. Embora nós tenhamos os nossos desafios, nossas imperfeições, imperfeições de nossos irmãos, né? Mas isso aconteceu lá no primeiro século, aconteceu na nação de Israel, hoje não seria diferente. Perfeição vai ser só no novo mundo, né? Então a gente vai lidando aí com as diferentes personalidades, dificuldades, os nossos problemas no dia a dia, mas Jeová nos ajuda a lidar com as dificuldades agora, quer fora ou dentro da congregação, e no futuro o novo mundo, né? E gostaria de Exatamente. falar mais algumas considerações finais, Calvache. Só Fica à queria vontade, hein? agradecer o privilégio, né? Esse espaço que você me concedeu, a alegria de te conhecer mais de perto. A gente tem conversado assim, mas agora estamos praticamente face a face, né? E para mim foi um grande privilégio ter te conhecido, a amizade que a gente tem, o privilégio de tê-lo como irmão, como companheiro. E eu sempre tenho muito orgulho dos meus irmãos, né? Eu tenho orgulho dos meus irmãos, todos eles. E você não foge à regra. É uma pessoa que tem o DNA de Testemunho de Jeová. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que você me ofereceu e me colocar à disposição de futuros encontros, né? Tá certo? Com certeza, aí o privilégio foi meu, o irmão ter aceitado o convite, viu? Foi um grande privilégio ter entrevistado o irmão Pedro Calvache. Olha só, quem diria que aquele rapaz, né, no caso eu, que vi aquele vídeo lá, né, mais ou menos, vamos colocar aí, 20 anos depois, estaria entrevistando o irmão Pedro Calvache. Para mim, foi uma oportunidade imensa, né? E com certeza, vamos fazer a parte 2, parte 3, parte 4, vamos ver o que vai dar aí. Trazer Tá assuntos certo. variados aí para os nossos irmãos, né? Tá Pedro, certo. quero agradecer muito, viu? A disposição, aceitado aqui o convite do meu humilde canal. Meu canal já foi até chamado de Michuruca. Isso. Só que é assim, né? Quando um canal, a proposta de um canal, mesmo meu canal sendo humilde, sendo caseiro, né? Praticamente é eu em um celular, nada mais do que isso. Eu procuro trazer conteúdos sadios, em sentido espiritual principalmente, e com conteúdo bastante relacionado à história secular, à arqueologia, né? E, de fato, infelizmente, esse tipo de conteúdo está cada vez mais escasso e as pessoas não têm interesse por esse tipo de conteúdo, diferente de outros canais aí de fofocas, né? E tudo mais, as pessoas se atraem mais a esse tipo de conteúdo, mas isso é normal, né? Cada pessoa se sente atraído pelo aquilo que representa ela, né? E o nosso intuito aqui de trazer o irmão e tantos outros é para trazer conteúdo para edificar a nossa espiritualidade e aumentar o conhecimento de alguma forma dos nossos irmãos para defender a nossa fé. Né? Obrigado, meu irmão. E lembrando, né, que a verdade sempre está com a minoria, né? Exato. A Durante toda a verdade sempre humanidade está isso foi de com a praxe. minoria. Isso é Exatamente. bíblico. Isso é bíblico. Né? Exatamente. Deuteronômio 7,7, lá Jeová fala, né, que não foi pelo povo de Israel ser o mais numeroso dos povos, não, eles eram o mínimo dos povos. E Jeová teve Exatamente. atenção. Então, Jeová sempre lidou com minoria. Essa é a grande verdade. Jeová sempre lidou com minoria. Jeová nunca se preocupou com quantidade, mas sim com qualidade. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Tá certo? Exatamente. Tá certo.
Mais uma vez, quero agradecer aqui o irmão Pedro Calvache. Quero agradecer a todos também que acompanharam essa conversa aqui conosco. Quero agradecer, né, a todos também. Por favor, se gostou do conteúdo aqui, se inscrevam, dê o seu like, compartilhe essas informações, comente, né? Quero ver o que vocês acharam aqui da nossa conversa e futuramente vamos ter mais aí, né? Se Jeová permitir, convidando aqui tanto o nosso irmão Pedro Calvache como outros, né? Para que possamos compartilhar aqui informações oportunas para a nossa espiritualidade. Pedro Calvache, boa noite. Fica com Jeová. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, viu? Então, todo mundo que nos seguiu até aqui, fique com Jeová e boa noite. Boa noite. Jeová te abençoe e te proteja, viu? Você e todos aqueles que estão nos vendo. Obrigado, Pedrão. Abraço. Obrigado pela oportunidade.